Olá, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo e hoje TV já preparou um programa especial para marcar esse dia histórico, dia em que centenas de milhares de brasileiros foram às ruas para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o fim da corrupção institucionalizada no Brasil. No programa de hoje eu vou bater um papo com o colunista de Veja, Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Com o Sérgio Praça, também colunista do site de Veja. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. E com o diretor de redação do site de Veja, Carlos Graeb. Tudo bem, Silvio? Olá, boa noite. Bom, senhores, queria pedir as considerações iniciais. Augusto Nunes, o que representa esse dia histórico para a vida do brasileiro? Olha, eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar analisando, comparando, né, cálculos do Datafolha com projeções, com estimativas de organizadores, PM. O fato é que nunca tantas pessoas se manifestaram num mesmo dia, né, defendendo as mesmas palavras de ordem na história do Brasil. Então, foi a maior manifestação política da história e ponto final. Aliás, até o Datafolha reconheceu que foi superado o recorde estabelecido na campanha das diretas. Eu acho que isso aconteceu, sobretudo, vamos tratar disso, eu não quero me alongar, porque o governo subestimou a crise econômica, que deixa o país assim, descontente, infeliz e tal, e o governo não apresenta nenhuma alternativa para isso, nenhum esboço de projeto. E, sobretudo, subestimou a Lava Jato. Acho que a Lava Jato alimenta saudavelmente essa conjunção de crises que o Brasil enfrenta. Então, por esse tipo de erro, o governo apostou em arranjos políticos, né, esquecendo a força da Lava Jato e da crise econômica, e valorizou demais o que não tinha importância, como vimos hoje. Por exemplo, a tal condução coercitiva do Lula e tal, que motivou, que inspirou o discurso do Lula, em que ele se apresentou como vítima. Acho que sim, esse incidente proporcionou ao Lula a chance de se apresentar como vítima, só que as coisas já não funcionam como funcionavam antes. E ele acabou dando o que o ex-ministro Carlos Veloso chamou de tiro no pé. No momento em que ele esculhambou o Ministério Público, o Judiciário, falou do Moro e tal, até da coitada ele provocou uma reação contrária que fez com que aparecessem hoje nas manifestações pessoas que nunca tinham ido, estavam indignadas. Bom, o Lula desafiou o pessoal a enfrentá-lo nas ruas. Não, tá bom, então vamos. E aconteceu isso, e eu acho que o Lula cometeu um erro grave ao falar para seguidores, né, e sem entender que a maioria mudou. E prova disso, para encerrar essa primeira intervenção, é o seguinte: houve muito mais gente protestando contra o governo e o Lula diante do prédio no Guarujá, onde fica o triplex mais famoso do Brasil, do que era maior o número de pessoas lá do que o número de pessoas diante da casa do Lula, 450. Se solidarizando com ele. Pronto, e lá eram milhares. Eu acho que esse tipo de confronto, esses fatos que colidem, mostram o que aconteceu. O Lula perdeu. Um dos que perderam foi ele, como já foi lembrado aqui. Sérgio Praça, sua leitura. Bom, concordo com tudo que o Augusto falou, acho que a análise é perfeita. E como a gente estava falando antes aqui também, não houve um grande vencedor, né, nessas manifestações. Ao contrário de outros portais que a gente pode pensar, bom, tal partido vai sair ganhando com isso. Acho que o PSB fez um cálculo muito equivocado hoje ao participar ao buscar participar das manifestações. A Marta Suplicy aqui na Fiesp também foi vaiada e acho que expulsa do local. Ela tentou discursar e aí não rolou, porque uma vez que você sai do PT reclamando de corrupção e dá as mãos para o Eduardo Cunha, acho que fica um pouco estranho o discurso, né? Acho que as pessoas não engolem mais. E indo na linha do que o Augusto falou,
Eu acho que esse é um equívoco parecido com o do Lula, né? Subestimar a inteligência das pessoas, subestimar a avalanche de informações da Lava Jato. Toda semana tem uma coisa nova. E as coisas só estão ficando, as delações só estão ficando mais detalhadas, indo mais ao centro do poder, falando mais da campanha de 2014, que até agora estava, até poucas semanas atrás, ainda estava intocada, e aí, então se não teve corrupção em 2014, provada, o impeachment não tem cabimento, porque o impeachment seria sobre as pedaladas fiscais, que aí ninguém entende também, né? Mas agora já há evidências claríssimas de corrupção, e provas, e bilhetes, enfim, que prova mais as pessoas querem, né? Faltam as provas, tem bilhete, tem confissão, tem delação, as pessoas se auto-incriminando, o que falta? Né? Então acho que isso é um fato novo. Desculpa, claro, só uma parte, eles não só erraram ao aparecer, né, já é um pouco tarde, agravaram o erro porque quiseram aparecer como protagonistas, né? Eles acharam que eles deviam participar como coisa importante ali na manifestação. Sim, eles não têm essa importância. Sim, lembrando das diretas já, né, que foi comandado por políticos. Exatamente, e uma coisa parlamentar que depois foi para as ruas. Agora é diferente. Hoje é completamente diferente. Grebe, quando você acordou hoje, você imaginava que você ia ver tanta gente na rua? Eu imaginava. Eu imaginava sim. Eu acho que teve um movimento claro de março de 2015, quando houve a primeira grande manifestação de repúdio ao governo Dilma e tudo mais. Depois houve um refluxo, né? As manifestações seguintes foram menores e deram a sensação de que o movimento nas ruas tinha perdido completamente o fôlego. Acontece que, como lembrou o Augusto, a Lava Jato foi trazendo lenha para essa fervura, semana após semana. E o que a gente viu hoje foi a tampa da panela explodindo, certo? Ficou muito claro que existe um repúdio definido, claro, grande, ao governo, a um governo que se mostrou inepto na condução da economia e na condução da política, né? Um governo que perdeu as condições de governar. Então, eu acho que essa manifestação, em primeiro lugar, deixa como grande perdedor o governo, deseja-se um fim, uma solução para a crise. Segundos perdedores, o Lula e o PT, que não são exatamente iguais a Dilma, como a gente bem sabe, certo? A imagem do partido está desfeita. O PT nunca mais poderá ser visto como aquele partido dos... quantos? 30 anos de história? O PT não, o PT foi fundado em 80. 80, né? Então, tem 36 anos de história. Acabou de comemorar. 36 anos. Os 36 anos de história do PT anteriores foram apagados. É um outro partido que existia ali. Caiu por terra. Ou ele se reconstrói ou ele vai morrer. Alguma coisa vai acontecer, porque aquele partido lá não existia mais. Agora, o que eu acho que é interessante também, e talvez isso explique o aumento também do número de pessoas nas ruas, é que tem um pouquinho de espírito de 2013 nas ruas. Aquela indignação mais difusa, aquela indignação contra a classe política de maneira geral. Tanto que ninguém sai beneficiado. Perfeito. Aécio e Alckmin foram para Paulista e não conseguiram discursar, porque não encontraram um clima propício para isso. Sentiram que iam levar paulada se fossem... Em outras cidades, Eduardo Cunha foi alvo, Renan foi alvo. Bunlai. Me chamou a atenção o Bunlai em Mato Grosso do Sul. Ou seja, as manifestações foram muito amplas, muito capilarizadas, grandes em diversas cidades médias e não só nas capitais, né? E eu acho que tem assim a sensação não queremos mais também. Então assim, grandes perdedores, governo, Lula e PT. Grandes vencedores, talvez só o Sérgio Moro, que apareceu de super-homem. Super Moro. E, assim, ninguém sai ungido para conduzir o país
num eventual impeachment da Dilma. Não, é aquilo, ninguém nos representa. Ninguém nos representa, eu acho que tem um pouco isso. É esse o recado da multidão, e é o seguinte, né, quer dizer, como você disse... Quando você fala mostrar o Moro de Super-Homem, que essa é uma das imagens vamos ver, depois eu continuo, quero ver. O protesto de hoje. Você vê um homem que ao lado de quem? Do Pichuleco, outro boneco tradicional. Dever, vira super-herói no Brasil. Você vê o cansaço que o pessoal tem com esse negócio de corrupção, né? Augusto, agora tem um aspecto que... Olha só, só queria completar isso aí que o Grebe está dizendo. O PT vem se desfigurando faz tempo e não entende, né, que está falando uma linguagem que ele está fora de sintonia com a plateia nacional. O PSTB também. Ele não representa a oposição real há muito tempo. E na eleição, e até é possível que isso se reproduza se a gente tiver uma eleição muito próxima. Né? A oposição, bilhões de brasileiros votaram por exclusão. Vou votar no Serra porque é oposição. Vou votar. Desta vez, como você não tem uma eleição, não precisa votar, eles podem expressar realmente o que pensam de todos e não gostam de nenhum. Não gostam dos políticos. Eu acho que a velha política, né, ela foi golpeada de morte hoje. É mais fácil você ver surgir em pouco tempo algum político que seja reconhecidamente honesto do que você ter a ascensão, né, no meio desse povo não representado de algum político já conhecido nacionalmente, eu acho. Eu acho que, desculpa, Silvio, eu acho que qualquer, assim, daí já estou jogando para frente, né? Qualquer arranjo... Temos que pensar, não temos agora. Que pensar, né? Eu acho que assim, se fortaleceram as chances de haver um impeachment. Vocês concordam? Sem dúvida. Sim, eu acho que foi decretado pelo povo, né? Impeachment. Sem dúvida. Acho que esse é o gancho que eu ia entrar, que é um dos aspectos que me chamou muito a atenção. É a capilaridade dessa enorme manifestação. Os protestos não ocorreram só nas capitais. Os protestos ocorreram nos rincões do Brasil. Quase 500, cidades médias registraram 70 mil, 80 mil. Diversas capitais, inclusive, registraram acima de 100 mil pessoas nas ruas. Curitiba, Brasília. E isso é evidente, na minha opinião, que vai gerar uma pressão pelo impeachment, porque é lá na base que o deputado vai ser cobrado. Sem dúvida. Vocês pensam? As eleições municipais, elas têm uma importância que ainda não foi devidamente avaliada, né? Não é só o prefeito, não. É o deputado elegendo o prefeito que vai apoiá-lo na próxima eleição. Próxima eleição. Tem São tudo a ver. São eleições federais, não são eleições Exatamente. Não é por acaso que tantos prefeitos têm abandonado o PT. Prefeitos do PT em busca da reeleição. A sigla não ajuda. Então, eles vão pensar nisso aí. Eu acho que eles vão andar rapidinho. E acho que o povo deixou claro que não quer mais, o Grebe mencionou isso corretamente, não quer mais esse governo porque não acredita nele. A Dilma não tem condições políticas de governar, de continuar no poder, e agora estão dadas as condições legais para que ela seja afastada. Agora está claro. Acho que estão dadas as condições políticas. Políticas e legais, né? Ilegais, exatamente. Vamos aproveitar enquanto a gente continua conversando e mostrar algumas imagens de como foram os atos, os protestos em diversas cidades do Brasil. E a gente continua aqui nosso papo, mas vamos mostrando lá. Vamos começar por São Paulo, né? O principal termômetro, para usar um termo que o Carlos Graeb usa aqui na redação, né, Greg? Da indignação das pessoas. Aí você vê esse enorme pato amarelo, não vamos engolir o pato, na verdade uma campanha, né? Bom, mas também seguimos aí, agora uma tomada aérea da Avenida Paulista, né? A Paulista de fato foi tomada. 23 quarteirões, né? Os 2 quilômetros completamente ocupados na cidade de São Paulo, a Paulista de verde e amarelo, não é isso? Perfeito o que você disse, né, Augusto? Augusto, o importante não é exatamente... Deixa eu só passar primeiro a bola para o Augusto, que tinha pedido a palavra. Augusto, queria que você comentasse também essa multidão aqui em São Paulo. São Paulo é o termômetro, não é isso? São Paulo é o termômetro. 1.400.000 pessoas, segundo a Polícia Militar. É o termômetro pelo seguinte, é um mosaico que representa o Brasil, né? São Paulo sempre que fala assim, mas o Lula ganhou no Nordeste, né? Não se pode esquecer que São Paulo é a maior cidade da Bahia, depois de Salvador, porque tem mais de 900 mil baianos, é a maior cidade cearense e tal.
São Paulo é uma cidade de estrangeiros, entre aspas. Então, representa todo mundo se sente representado por São Paulo. Então, é aqui que a coisa é decidida. É claro que é muito importante o que acontece do Rio. Vamos mostrar a imagem do Rio, então? Vamos aproveitar e mostrar a Copacabana tomada. A cidade de Chapecó se manifestou ontem. E a ansiedade era milhares de pessoas já comeu ontem. Dá um abraço pro pessoal de Chapecó. Continuando, Sérgio. O Graeb. Não, eu acho que tem uma coisa muito significativa, que um dos argumentos pró-governo com relação às manifestações é que quem vai às ruas são os ricos, são os coxinhas que votaram no Aécio. São Paulo, então, é uma cidade de ricos, né? Só tem. O que não é bem a verdade, só tem rico. Então, esse argumento é completamente furado. Eu acho que em algum momento até fazia um pouco mais de sentido, né? Até nos panelaços, talvez em alguns bairros mais ricos é mais forte, mas agora isso está completamente... Haja coxinha, né? É muita gente, né? Muita gente rica numa cidade só. Mas eu acho que o número não é, como você bem observou, Augusto. E vamos o número não Brasília é aqui, ó, continuando nosso papo, nós vamos exibindo aí as capitais. Vamos de Brasília agora, vamos lá. Eu acho que os números exatos não são importantes. O que é inegável é que foi maior do que qualquer uma, certo? Onde a estimativa, o número fica cravado. Brasília foram 100 mil pessoas às ruas, pelo menos. Nunca tinha havido manifestação desse tamanho. O dobro da anterior. O dobro da anterior. Né? Em Curitiba, berço da Lava Jato, 160 mil pessoas na rua. Né? Foi realmente um evento nacional e de massa mesmo. Né? É verdade. O que reforça a ideia de que não foi só rico que foi para a rua, certo? E você tem... As capitais nordestinas tiveram presenças expressivas de gente na rua. Capitais onde a Dilma Rousseff teve votações espetaculares. Então vamos lá, vamos mostrando Salvador enquanto você fala. De manifestações oposicionistas, oposição real, muito grandes. Esse Farol da Barra lá em Salvador. E você tem, se quiser, essa vai se espraiando mesmo, aí é um sentimento nacional, né? Porque você tem manifestações em cidades de 20 mil habitantes, 30 mil e tal. Isso aí, independentemente do número de participantes, mostra que o tamanho da onda de descontentamento é muito grande. A crise econômica, que tem sido até ofuscada pelas revelações da Lava Jato, é muito aguda. Sabe, você tem uma procissão de desempregados por dia, então todas as famílias são atingidas por isso. Elas não acreditam, não adianta você falar que tirou 50 milhões, que é um número discutível, mas isso é secundário. 50 milhões da miséria. Os caras estão desempregados, ele não quer saber se antes ele estava... E como todo mundo diz, né, o efeito de você perder aquilo que você conquistou... Pronto. É pior do que você nunca ter tido. Exatamente. Assim, né? Porque aí você sabe como é melhor. Você sabe como é melhor, você sente aquele sentimento, você tem aquele sentimento de privação, de injustiça, de frustração. Né? E assim, a gente tem um desemprego que já está contratado né, para os próximos meses. Porque assim, a interrupção da atividade econômica no ano passado já tirou muita gente do mercado. Mas algumas dessas pessoas ainda estão recebendo salário-desemprego, ainda estão torrando a grana que receberam na rescisão. Daqui a pouco, essas pessoas vão ficar mais apertadas do que já estão. Primeiro trimestre de 2016 foi talvez o pior trimestre para a atividade econômica em décadas. Então, assim, o fundo do poço, alguns economistas estão dizendo... Talvez tenha chegado agora, se é que não vai chegar ainda um pouquinho mais para frente. Perfeito. Então, quer dizer, o que está acontecendo agora em termos de desemprego se reflete mais para frente no ano, certo? Perfeito. Justamente porque daí é que as pessoas começam a ficar mesmo sem dinheiro, sem emprego, sem nada. As famílias começam a ter que mudar sua rotina, porque a mulher que não estava mais trabalhando, ou o filho que estava só estudando, precisa voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, essa insatisfação tende a crescer ainda. E a desesperança, né? Desesperança. Porque você não tem um plano para
pelo menos tem esperança. Então, existe um plano do governo. Existe então, mais ou menos. Não é? Só que o PT é oposição a esse plano. Exato, é um esboço de plano. Agora, e quando você vê países como a Argentina melhorando, ou o cara pelo menos atacando alguns tumores históricos, você desconfia de que tem saída, né? É preciso fazer alguma coisa. E a oposição também, como a gente está lembrando aqui, não apresenta uma alternativa clara. Se a oposição soubesse traduzir a voz das ruas, o que estaria fazendo agora? Apresenta um ministério, o governo que você vai montar. Qual é o teu plano? O que você vai fazer com o Brasil? Quem fez isso foi o Michel Temer. Pois é, que foi quem se apresentou com o discurso. Tem um dado. É preciso unir o Brasil. Exatamente. Né? Tem um dado Esse também está de olho na cadeira, não é de hoje, né, Sérgio? Agora todo mundo já sabe, né? Mas tem um dado de uma pesquisa do Instituto Ipsos de janeiro que me chamou muito a atenção. Participei lá de um seminário na USP, apresentaram uns dados bem detalhados, legais. Isso em janeiro, né? Parece que já faz 2 anos, semestre. Tudo isso, no Brasil, né? Passado uma semana, parece que foi no outro século. Exatamente. E tinha um dado, ao mesmo tempo, alarmante e interessante naquela pesquisa. Os 3 partidos mais identificados como oposição ao PT eram DEM, PSDB e PMDB. Né? Isso não indica uma sofisticação política aguda do respondente, né? Não é que ele sabe que o PMDB da Câmara está em parte dividido, em parte apoia. Não sabe nada disso, mas não reconhece no PMDB, e isso é muito bom para o Michel Temer, não reconhece no PMDB que o PMDB é governo. Que o PMDB é corresponsável por absolutamente tudo que está acontecendo, sobretudo a corrupção. Aliás, eu vou arriscar a incluir entre os perdedores um nome pouco mencionado, que é o Eduardo Cunha. Acho que a queda dele vai ser apressada mesmo, porque ele já passou a ser um obstáculo, né, no caminho da reivindicação maior, que é a queda da Dilma. É um problema. É verdade, vai ser removido. Eu acho que um processo de impeachment liderado pelo Eduardo Cunha não tem condições, é praticamente impensável. Ele acha que não, ele acha que... Agora vamos provocar, ele virou réu, vamos provocar o Sérgio, que fica conversando com a gente sobre a rede, e depois não fala aqui. Diga lá o que você acha, as perspectivas da rede. É interessante. Rede Marina Silva. Sem as câmeras, Augusto. Então eu vou falar. Olha, tô brincando. O Sérgio Praça disse que acha que a rede vai receber no colo o governo do Brasil. Explica essa ideia. Ótimo. Nessa mesma a última vez que se usou a expressão furacão Marina ou qualquer coisa do gênero, não durou certo. Uma semana. Hein? Vamos lá. Nessa mesma pesquisa do Ipsos, de novo, janeiro, né, as coisas só pioraram desde então. A rede era um partido identificado como, e a gente pode discordar à vontade disso, né, claro, mas como formado por pessoas honestas, pessoas competentes, que mais combatem a inflação e que mais combatem o desemprego, o que é esquisito, levando em conta que a rede nunca fez nada, nunca esteve no poder para fazer nenhuma dessas coisas, né? Mas acho isso muito significativo porque, primeiro, a Marina é a grande política ausente das manifestações de hoje. Ela tem dado pouquíssimas entrevistas. Até poucos dias atrás ela insistia na cassação via TSE e agora já admite que o impeachment é uma solução também. E eu acho que ela é uma das poucas... Por que você acha que esse sumiço é bom? É só isso que eu não entendi. Eu acho que é bom a Marina ficar encolhida, sumida, isso é bom em que sentido? É bom porque ela não pega essa insatisfação generalizada com a classe política. Por outro lado, ela também não se posiciona e não se apresenta como uma alternativa. Mas haverá uma hora para isso. Mas haverá um momento para isso. Né? Eu acho que ela está sendo, estranhamente, muito hábil politicamente. Né? Eu acho interessante que, assim, se a gente for pensar um pouco sobre essa questão de aparecer ou não aparecer, a gente até poderia dizer que o Michel Temer... se deu bem hoje, porque pelo menos eu acompanhei com atenção tudo que estava acontecendo, eu não vi gente falando contra o Michel Temer. Não tinha placa, abaixo Michel Temer. Ele é uma não entidade, né? Ele consegue passar assim... Agora, eu não sei se ao ponto dele conseguir realmente se apresentar como o homem capaz de conduzir
o país num pós-Dilma, Ele né? tem cara de interino, né? Tem cara de interino, mas se ficar muito tempo no cargo, quanto tempo ele ficaria? Ele completa Ficaria até o fim do mandato. 2 anos. Completa o mandato, 2 anos e talvez. meio, Nesse 2 anos e cenário meio, vai. em que ele herda a cadeira, ele completa o mandato. Ele é beneficiário. Seria uma saída do seguinte, com muito amar o povo franco. tem a sensação de que qualquer coisa é melhor que a Dilma, né? Esse é o sentimento da maioria dos brasileiros. Mas acho que ele pode existem ser dois- beneficiado por isso, mas ele corre o sério risco de ser caçado junto com ela, né? Se for caso, pela saída sim, do TSE, sim. sim. Pelo TSE. Agora, se ele receber o cargo pelo impeachment, como você disse, o PMDB ele é sócio do governo. Imediatamente... De todos os governos. De todos os governos, sem exceção. Imediatamente vai ter gente lembrando aquelas coisas que agora não se dá muita atenção a elas, como por exemplo, Michel Temer também assinou pedaladas. Então por que não começar um processo de impeachment contra o Temer no momento em que ele realmente sentar naquela cadeira? Exato o que você está dizendo. Agora, Certo? é exatamente isso, Greg. É por isso que eu vou voltar a uma observação que eu fiz na primeira intervenção. Morreu um Brasil aí, hoje está morrendo, já faz tempo. Hoje ficou muito claro, mas ele é habitado por toda essa gente. Toda essa gente. Quer dizer, e a Lava Jato está pegando todo mundo. Começou a pegar o PSDB, ali, essa delação do Delcídio pode pegar meio mundo. Pode. Então eu acho que o estrago, no melhor sentido, pode ser muito maior do que a gente imagina. E aí sim abre caminho para gente nova e é o tal negócio, né? Nós se a gente enfrenta esse vazio, ele vai ser preenchido por... a gente não sabe como ele será preenchido. Eu acho que qualquer coisa também é menos lesiva ao Brasil do que este governo. Mas eu não sei quem virá. Eu acho que uma saída que está sendo pensada é a seguinte, que já está nos jornais, né? Impeachment, cai a Dilma, assume o Temer, mas assumiria com uma espécie de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, como dizem, né? Então ele assumiria com um contrato que é o seguinte, eu sou presidente, mas eu sei que eu não sou 100% legítimo. Eu sei que eu não mereço, entre aspas, estar aqui porque não fui eleito com voto popular, etc, etc. Então eu vou abdicar de bastante poder para o Congresso ter também, eleger um primeiro-ministro e assim por diante. Então acho que seria uma maneira de o Temer driblar essa condição. Desculpa, deixa eu continuar esse assunto só um instantinho. Como é que você vê, como é que vocês veem essa hipótese do semipresidencialismo, semiparlamentarismo, esse monstrengo aí que estão construindo no... Acho um remendo sem sentido e que não vai funcionar. Eu acho que o que de melhor pode acontecer no Brasil é uma nova eleição. Eu acho que, e aliás é a esperança desses políticos aí de ganhar por exclusão. Aí sim, um candidato do PSDB pode ganhar por exclusão. Acho que eles deveriam até apostar neste caminho. Porque é outra brasileirice, né? Outra jabuticaba. Você inventa um negócio, não, é presidente, mas não é presidente. Nunca deu certo. Né? Com o Jango não funcionou. Não, no Brasil não. E o primeiro-ministro era o Tancredo Neves, que era um excelente político. Imagine agora, porque ele não tem legitimidade. Mas o que vai governar também por ele não tem legitimidade também. Então, acho que tem uma questão que leva a isso também, que é quanto tempo falta para acabar o mandato. Né? Se fosse 1 ano e meio, ou 2 anos, a nossa conversa seria outra. Né? Não haveria nenhuma, ou haveria pouquíssimo debate sobre novas instituições, novo sistema de governo. Eu concordo com o Augusto, seria uma aberração, um improviso, como Hélio Gaspari escreveu muito bem hoje, é um absurdo mudar o sistema de governo sem consultar a população. Pois é. A população, nas 2 vezes que teve que votar o parlamentarismo puro, aí não era não semi, né? Não quis e foi a caixa pancha a derrota. Né? Então, eu acho isso uma temeridade
e, ao mesmo tempo, eu acho que é uma ideia que pode prosperar. Acho que vai ter terreno nessa toada de delação após delação. Acho que há coisas piores ainda por vir, né, por incrível que pareça. Léo Pinheiro, da OAS, não falou ainda. Gente da Andrade Gutierrez, enfim, tem um... Já Pedro falou, Corrêa, mas está falando ainda. O Brasil já é outro, mas você tem, para oficializar ou formalizar essa travessia, você tem de contar com o pessoal do Brasil antigo. Do Brasil antigo. É isso. Nossa conversa migrou lá para as coisas de Brasília, então eu queria chamar um vídeo do nosso repórter Felipe Frazão, lá de Brasília, que acompanhou o dia da presidente Dilma Rousseff, com quem que ela se reuniu, e na sequência a gente volta porque o Palácio do Planalto acaba de soltar uma nota. Vamos primeiro ao vídeo. Fala, Frazão. O protesto causou forte impacto aqui em Brasília. Desde cedo o governo federal estava alerta e já admitiu internamente o impacto, a força dessas manifestações. A preocupação agora é que elas possam influenciar, reacender, inflamar o processo de impeachment da presidente no Congresso. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai falar novamente sobre como deve ser o rito do processo de impeachment no Congresso. A presidente Dilma estava em alerta desde cedo. Ela passou o dia no Palácio da Alvorada, isolada, monitorando os protestos. Agora à noite, ela já está se reunindo com os ministros mais próximos a ela, que despacham no Palácio do Planalto. Eles vão fazer uma avaliação desses protestos e como o governo vai reagir. Os ministros que ficaram aqui em Brasília são Edinho Silva, Jacques Wagner, Ricardo Berzolini e também os ministros da área jurídica do governo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. O governo não decidiu ainda se de fato vai se pronunciar publicamente. O mais provável é que haja um pronunciamento através de uma nota pública, uma nota escrita à imprensa. Em outras ocasiões, houve inclusive coletiva de imprensa de ministros de Estado. O único que falou hoje foi o ministro Edinho Silva, mas também falou por escrito. Ele escreveu um artigo e divulgou nas suas redes sociais, dizendo que há um clima de intolerância, que há pessoas absolutamente destemperadas no meio dessas manifestações, pedindo inclusive a volta do regime militar. Edinho reconheceu erros do governo, mas pediu cooperação, paciência. Essas são as palavras do ministro da Comunicação Social. A presidente Dilma divulgou uma nota mais cedo, mas não falou nada sobre as manifestações. Conforme eu disse anteriormente, Augusto, a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou sim uma nota agora à noite. Eu vou ler, a nota é brevíssima e na sequência já passo a palavra para vocês. Interessantíssimo, quero ouvir. Diz a nota do Palácio do Planalto: a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada. O caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Com a palavra a vocês. Menos mal. Agora eu ouvi direito, o Edinho disse que estão querendo a volta do regime militar. Isso é uma piada, né? Hoje, aliás, um dos bons... uma das boas novidades das manifestações de hoje foi o sumiço dessas faixas, ou elas apareceram. Um ou bem menos do que intervenção militar, ninguém pede isso, então o governo está vivendo numa realidade paralela, né, num mundo de fantasia. A Dilma não viu as manifestações e os outros viram manifestações que ocorreram na Lua, né, não tem nada a ver com isso. Agora, de novo, o que me chamou a atenção na reportagem do Felipe? A Lava Jato, a importância da Lava Jato. A Dilma se reuniu hoje com Edinho Silva, está na Lava Jato, Berzolini, está na Lava Jato, Zé Eduardo Cardoso, está na Lava Jato, Wellington, meu Deus do céu, Lima e Silva, conseguiu o que foi sem nunca ter ignorar que ele não podia ser ministro porque isso infringia a Constituição, ministro da Justiça. E Jacques Wagner. Uma reunião desse tipo é a mesma coisa que você jogar contra a Alemanha, do 7-1, né, chamando como reforço o time do Jabaquara. O Jabaquara que me perdoe a citação, mas é mais ou menos isso. Esse time aqui pode ganhar alguma coisa. Eles podem dar algum conselho útil? Não podem.
Mas a nota é boa, menos mal. A nota é boa, verdade. Reconheceu o que aconteceu. Muito melhor que as declarações desse pessoal aqui. Convenhamos que, assim, o governo foi sábio, né, ao não insuflar manifestações paralelas, pelo contrário, pedir para que elas não acontecessem, e fez uma nota institucionalmente correta agora, não se alongou em considerações e tudo. Então, acho que a gente pode fazer essa pequena concessão. Não, sem dúvida, é muito justa, muito justa. Tem um aspecto nesse time que você elencou aí de ministro, Augusto, que eu acho que reflete o quanto a presidente está só, com a solidão da Dilma. Jacques Wagner não é Dilma, foi instalado naquela cadeira pelo Lula, para ser os ouvidos e os olhos do Lula. Exatamente. Ricardo Berzoini é um cara orgânico, um cara do PT, já presidiu o partido, vem do sindicato dos bancários. Edinho Silva só é ministro para não ser preso, vamos falar bem a verdade, porque ele é investigado e já pode virar réu da Lava Jato. Quem mais você disse aí? Tem o novo ministro da Justiça. Bom, esse daí você já foi perfeito. Foi rebaixado. Que foi instalado. José Eduardo Cardoso, que talvez seja o único ali mais próximo da presidente Dilma, né? Agora veja bem, como é que você explica a presença? Vê como é que é um governo desgovernado. Como é que você explica a participação nessa reunião do Wellington Silva? Primeiro, é Lima e Silva. Ele não é ministro. Segundo, você vai pedir um parecer a ele. O que você acha, ministro? Mas ele não sabia nem que a indicação dele feria a Constituição. O que ele vai entender de outras coisas? Esse cara aí, todas as aulas importantes que a gente brincava no tempo de estudante, caiu no sábado. O próprio meus amigos baianos falam, sábado, se tiver aula, né? Eu acho que essa aula de direito constitucional caía no sábado, ele perdeu todas. O ministro da Casa Civil também, né? O Jacques Wagner, a quem cabia observar se tinha algum impedimento, e a Casa fazer uma Civil existe para isso. Ele pôs o Wellington lá na cadeira, né? É o retrato de um governo sem pé nem cabeça, sem pé nem cabeça, cara. Imagina, ele se juntando ali para... E essa presença daquela sensação, Wellington, a gente tirou você lá da Bahia, do seu estado, você não está fazendo nada, vem para cá, né? Ele tava ganhando 50 mil lá, tá ganhando 30 Meu agora. Deus do céu. Ele vai Redução acabar. de 20 mil. Ele vai acabar... Você acha que tem alguma chance dele querer abandonar a carreira? Vai acabar optando pela volta à Bahia, aí vai ficar um negócio engraçado que eu conversava com o Vila outro dia. Me diz o seguinte, o retrato dele, nem o Vila sabia responder, ele sabe tudo. O retrato dele vai figurar na Galeria dos Ministros ou não? Ele não é considerado ministro. Eu falei, e do discurso de despedida? Como é que ele vai? Você fala do que você fez, né? O que ele fez? Lambança, só. Ô Sérgio, falando de... Desculpa. Vamos lá. Falando de solidão da Dilma no poder... você estava fazendo umas contas aí antes da gente começar, mostrando que ela pode ficar ainda mais solitária se a base de apoio, que já não está lá tão firme, seguir o caminho que parece que vai seguir, né? Sim, quais são os números que você tem? Conta. Então, a base dela, o normal da base dela, desde o ano passado, conta cerca de 329 deputados. Né? Eu contei aqui alguns partidos... os partidos maiores, PT, PMDB, aí os médios, que tem Ministério, PR, PSD, PP, PTB, PDT, e alguns menores também, que totalizam 65 deputados, esses nanicos. E aí, fazendo essa conta sem o PMDB, sem o PP, que já sinalizou que vai sair, sem o PRB, que já sinalizou que vai sair do governo, a revelia do ministro Jorge Hilton do esporte. E sem o PTB, que também tá sinalizando, tá equivocando aí, né? Tá pensando em sair, essa conta de 329 vira 183. E Nossa. Fica 12 acima da barreira do impeachment. Né? Contando... É uma margem apertadíssima já. Apertadíssima. E contando uma coisa que é muito, muito significativa, que é o seguinte: se a gente somar todos os partidos nanicos que são da base dela, e aí tem PTN, PTC, PHS, PEN, PSC, enfim, tem um monte aí, dá 65. Dá mais do que o PT. E é quase um PMDB. E os deputados têm até o próximo sábado, por isso que essa manifestação hoje foi tão importante. Uma coisa que eu já escrevi no meu blog.
19 de março é tão importante quanto o 13 de março. 19 de março é a data limite para os deputados mudarem de partido sem serem penalizados. Então, isso é um número que a gente tem que ficar muito de olho, atualizar dia a dia, porque esses deputados do governo hoje podem ir para a oposição. O líder da oposição no Congresso, que é o deputado Mendonça Filho, do DEM, anunciou aqui, vamos ver se confirmam os números que ele deu, obviamente pode haver alguma coisa no... ele deu uma entrevista aqui para a TVeja e disse que o DEM vai crescer, que ele prevê pelo menos o ganho de 8 ou 9 cadeiras. Curioso. Então, porque é o partido que mais desidratou, ao longo dos anos, né? Sim, sim. Então, quer dizer, vai ter gente dessa base, aparentemente, migrando para o DEM. Olha, deputado, é a frase que eles falam entre eles, os deputados sempre falam isso, olha, eu te acompanho até a sepultura, mas não me peça para ser enterrado junto. Exatamente. Né? Como é que... Me dá um motivo para que eles fiquem ao lado do governo a partir do momento em que eles constatarem que não tem salvação. Haveria um bom motivo. Eu te dou um bom motivo. Você aproveitar... Dinheiro. O resto. Bom, dinheiro não, peraí. Vamos falar de política séria. Como assim? Não, Temos ofendido vocês. Fico ofendido vocês pensarem em corrupção. Estou pensando em emenda orçamentária para a base eleitoral, para os municípios. Acho que é um bom exemplo. E aí toca no aspecto... Mas o que acontece esse ano? Esse ano estamos sem dinheiro. Então, esse é um aspecto que levantamos lá atrás. Sabe por que não? Porque são as bases eleitorais, porque muitos deputados vão às urnas no segundo semestre. Não, olha só, historicamente você tem amparo na história, essa tese é a história recente. Quando o Collor já estava condenado à morte, 2 líderes políticos de peso ficaram ao lado dele. O Antônio Carlos Magalhães, que levou aquela linha verde, aquela rodovia, que eles chamam acho que de linha verde também, que é uma... o Collor deu a verba para que ele construísse na Bahia aquela estrada que vai... Estrada que passa pelo aeroporto, boa parte do litoral, ele passa pelo litoral. Do litoral. E o Brizola ganhou a linha vermelha ao lado dele. Então eles condicionaram o apoio por isso aí. O problema é esse que você acabou de mencionar, vocês acabaram. Não tem dinheiro agora. O Collor tinha, pelo menos para essas obras. Eles ficaram, e o Antônio Carlos dizia para quem quisesse ouvir, eu fiquei porque eu queria essa estrada. Aí agora, pegou a estrada e mandou outro andar. Tem uma coisa importante que você mencionou aqui, você fez uma conta sem o PMDB. Né? E o PMDB fez a sua convenção ontem, e fez aquela coisa... Corajosamente anunciou que vai ficar 30 dias sem aceitar. Não há nada mais PMDB do que isso. Né? É o PMDB na essência. Não aceita o verbo, vai pegando por baixo. Se ela oferecer para alguém, fala, não pode sentar na cadeira. Não conta para ninguém, até passar o período de 30 dias. Depois da convenção do PMDB, com esse extraordinário anúncio, né, esse corajosíssimo anúncio, e depois da semana passada em que a gente viu os bate-papos ali entre PMDB e PSDB, sinalizando que pode haver um eixo se formando ali e tal, vocês acham que tem um desembarque PMDBista de fato? Quanto mais tempo o PMDB demorar para sair do governo de fato, menos legítimo será o governo Temer se ele acontecer. Né? O PMDB é o grande instituto de pesquisa, não precisa de pesquisa, né? Conforme eles desembarcam, pode apostar. Pode apostar. Tem um amigo meu que fala assim, o rico não erra uma, se um rico se jogar pela janela, eu me jogo atrás. O PMDB é mais ou menos assim, eu me baseio, assim, todas as previsões que eu faço são baseadas no PMDB. O PMDB saiu do governo, o governo vai acabar, pode escrever. Mas teve uma coisa ele vai apoiar o próximo. E teve uma coisa muito significativa na convenção de ontem também, que foi a aclamação do Michel Temer como líder, né, como líder de fato. Sem saber para quê, né? Sem contar para quê. Mas é significativo porque é um partido que até pouquíssimo tempo atrás estava muito dividido. Conflagrado, né? Em que a luta PMDB governista versus PMDB de oposição, né? Não, na verdade, teve movimentações tentando tirar o Temer da presidência do partido, que é aquela cadeira em que ele está acorrentado, ele se acorrentou, né? Estavam serrando a corrente ali por trás, né?
De fato, teve um momento em que o PMDB ficou ali. Eu acho que a melhor explicação que deram até agora para essa debandada em câmara lenta do PMDB, né, é o fato do Renan, sobretudo, que era o grande aglutinador do movimento FICA, agora já ter percebido que o governo realmente não pode influir de maneira nenhuma O fiador. para impedir que ele seja atingido pela Lava Jato. Sim. Não. Sem dúvida. Né? Sim. Não é isso? Não, eu acho. Bom, Gleb, a gente vai caminhando agora para finalzinho do nosso programa, desde já agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Nossa audiência está altíssima. Bom, e eu passo a palavra para vocês. Queria começar, Augusto, num dado momento aqui da nossa conversa, você disse que um Brasil morreu. Qual é o Brasil que nasce a partir de agora? Esse que é eu sei quais são os habitantes do Brasil que nasce, que são esses manifestantes na rua, que você percebe que eles estão insatisfeitos com tudo o que aconteceu, com motivos. Eles não têm razões para acreditar que vai surgir um novo Brasil conduzido por pessoas que até agora não justificaram esse tipo de esperança. PSDB, DEM, os partidos de modo geral, e não há um líder que os represente. Mas eu não tenho dúvida que, fazendo essa ressalva, a menos que se tenha uma eleição em curtíssimo prazo, aí vai haver a eleição por exclusão de alguém. Mas se você deixa um tempo, eu não tenho dúvida de que vai ter que surgir aí um outro partido que represente essa imensidão de gente, porque é um fenômeno que eu só vi no Brasil. Em todo o mundo, já disse isso aqui, em todo o mundo você tem partidos procurando eleitores. Aqui você tem eleitores procurando um partido, que não há. Eu acho que vai surgir, porque se você tem a população necessária, aí você vai encontrar o governante ideal para esse país. No momento, eu não vejo nenhum. Você não inclui também a Marina como solução? Também não. Por pertencer, por ser da velha política, ela tem a cara da velha política, a meu ver. Sérgio, para você, qual é o Brasil que acorda? Você falou de um Brasil que morre e outro que vai nascer. Eu estou pensando no Brasil zumbi, que é o que está meio morto, meio vivo. Eu não sou tão otimista quanto Augusto com relação a isso, né? Eu acho que essa velha política ainda vai dominar por bastante tempo. Eu concordo com o que ele falou a respeito de novas lideranças políticas, novos partidos até. Mas é engraçado, o Brasil cria tantos partidos e ano passado foram criados, sei lá, pelo menos 3 ou 4. Tem uma né? imensidão. A Câmara dos Deputados, como você mesmo destacava agora há pouco, é uma verdadeira sopa de letrinhas partidárias. Sim. Salvo engano, 28 hoje, mais ou menos, partidos na Câmara, representados. talvez seja por aí. E isso foi um grande equívoco, só me alongar um pouquinho mais aqui, da ciência política nos últimos 15, 20 anos, né? Que é a sua área de atuação, só para lembrar os nossos... Sim, eu sou cientista político. E um péssimo preditor do que vai acontecer nos próximos anos também. Mas a ciência política... Eu também não acerto muito. Não, o bom é que nem fica registrado direito. A ciência política estava muito otimista com o governo do FHC no seguinte sentido. O FHC governou com 5 partidos. Como a gente lembrou, o PFL, DEM, uma bancada de 100 deputados, o PMDB tinha 80, Já PSDB foi a maior tinha... da Câmara. O PSDB tinha por aí também. Então, com 4, 5 partidos, você governava, você até aprovava emenda constitucional. Hoje, você reunir 8, 9, 10, que não são partidos fiéis, também, cuja fidelidade você não consegue manejar como se manejava antes, o cenário é completamente diferente. É muito mais difícil governar o Brasil hoje do que antes. Então, acho que a ciência política, fazendo uma meia-culpa em nome de toda a minha categoria, né, uma espécie de representante sindical aqui, a ciência política foi otimista demais, cedo demais, né, menosprezou a importância da liderança na política brasileira. A importância de você ter na figura do presidente alguém que coordena as coisas, alguém que coordena o jogo político, alguém que negocia, alguém que não acha
que não tem nojo do PMDB. Como tá aí uma coisa que a Dilma nunca gostou, assumidamente nunca fez, né? Então, não fala emprego certo, exato. Ela não sabe fazer como fez o Fernando Henrique, como fez o Lula também, convenhamos. Sim, eles eram capazes de controlar a sua base. E o Lula, mesmo com uma base mais heterogênea, mais dispersa do que do FHC. Né? O FHC realmente governou num momento único da história recente. Né, governar com poucos partidos. Isso não é mais possível. Eu acho que sem uma reforma política, que é a cláusula de barreira de 5%, a gente pode falar disso um outro dia, sem isso vai ser impossível governar o Brasil. E aí pode ser semipresidencialismo, pode ser parlamento, pode ser o sistema de governo que for. Já tem tema para um programa inteiro depois. Só para sobre isso. A próxima vez que você voltar aqui, a gente completar o que eu tinha dito rapidinho, a reforma política, ela vai ser imposta mais dia, menos dia, por esse oceano de insatisfeitos pelo seguinte: acabou o governo em que o governo toma lá da cá. E esses partidos existem para isso também. Exatamente. Ministério, loteamento da máquina. Pode sobrar lá sem o partido. O partido vai embora, loteamento da máquina pública. Cuidando da Olimpíada ainda. Eu acho que isso vai acabar, mas concordo. Essa turma aí não vai sair de cena imediatamente. Grebe, suas considerações finais. Faz também um amarradinho para a gente do que representou esse 13 de março. Eu vou me arriscar só em previsões de muito curto prazo. Não é muito seguro. Eu acho que, inegavelmente, esse domingo botou lenha na fogueira do impeachment. Esse processo vai se acelerar, certo? Eu acho que, 2, 3 meses, a gente pode pensar num desfecho para o governo Dilma. Eu acho que hoje é possível dizer isso com muito mais concretude do que era uma semana atrás. De acordo. Eu acho que se houver esse impeachment, daí falando num futuro um pouco mais distante, quem sentar naquela cadeira senta com uma espada encostada no peito já. Que é o seguinte: nós que fomos às ruas, nós que apoiamos o governo que está aí hoje, nós todos não confiamos em você. Não estamos te dando o benefício da nossa crença assim, sem limitações. Então, é um governo que vai nascer muito difícil. E talvez aí a gente veja a discussão de uma reforma política acontecer de fato no Brasil. Eu não gostaria de ver acontecendo de uma forma remendada, assim, com qualquer coisa, semi-parlamentarismo, semi-presidente. O que é isso? Certo? Precisa de alguma coisa que de fato seja discutida e feita da maneira como as instituições mandam. Você precisa de referendo, ou plebiscito, sei lá qual é a forma. Você precisa de alguma forma de consulta popular para justificar uma mudança tão profunda na nossa ordem constitucional, certo? É um Estado democrático de direito. Mas eu acho que assim, o que está nascendo são condições para haver uma discussão legítima sobre um novo formato político para o Brasil, talvez. Acho que o que nasceu é essa. Condição para que esse debate aconteça de alguma forma que leve a um desfecho bom. E não a um desfecho que possa parecer de conveniência, quando foi em 2013, quando o PT queria alinhavar ali, do dia para a noite, uma reforma que só faria bem a ele mesmo, né? O mesmo Eduardo Cunha. Com distritão, com ideias de reforma também. Exato. Que não foram adiante. Não faltaram monstrengos ali na Câmara para passar. Cada projeto era pior que o outro. Ou mesmo esses semis, uma coisa ou outra, que agora estão sendo discutidos inclusive pela oposição, mas que tem cheiro de arranjo de oportunista. Né? Oportunista. Né? Arranjo de coxia ali, né? Então, sei lá, já que a gente quer... Se é para terminar numa nota positiva, eu acho que é isso. Nasce aí a condição para a gente ter uma discussão boa sobre reforma política. Mas o caminho ainda é longo, né? Muito bem. Vamos conversar muito aqui. Muitas vezes. Queria agradecer Augusto Nunes, Sérgio Praça, Carlos Graeb. Muito obrigado pela
pela conversa, por esse nosso bate-papo. E obrigado pelo seu retorno, antes do fim das suas férias. Amanhã eu tô de férias de novo. Tá de férias de novo. Uma participação excepcional. Foi bom ter você dia aqui. Excepcional como hoje, né? Muito bem. Bom, muito obrigado pela sua companhia, um bom finalzinho de domingo para você e até a próxima. Tchau.